Boa tarde, boa noite para você que está conosco em mais um episódio imperdível do seu, do meu, do nosso Papo Franco Podcast. E antes de nós continuarmos e apresentar a nossa convidada, o nosso tema, eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, Bela Carambola Shop, Teses, cursos preparatórios para o exame de ordem, Live Me Out Banda, G Souza Store e Hugo Matos Fotografia Especializada. Como eu já agradeci a você, eu quero pedir um pequeno favor. Eu quero que você colabore com o nosso conteúdo nesse exato momento, se inscrevendo em meu canal aqui embaixo, acionando as notificações, me siga também em todas as plataformas digitais. Lembrando que, se você tem dificuldade de assistir o vídeo no YouTube, você pode também estar no trânsito, no seu trabalho, ouvindo, né, a nossa conversa aqui, nossos insights, nossas dicas pelo Spotify. Então, já nos siga também no Spotify. E como eu havia dito para vocês, hoje, de fato, o nosso assunto é imperdível. Eu estou aqui com uma grandiosa mulher profissional, Cláudia Reis. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, Lívia. Quero dar boas-vindas para todos vocês. Fiquem ligadinhos aqui no podcast Papo Franco com a Nívia Franco e comigo. Quero agradecer o convite. Nívia, muito obrigada. Eu é que agradeço você ter aceitado. E olha, gente, eu tô até emocionada, tá? Só para vocês saberem, a Cláudia, ela é minha conterrânea de verdade, né? Lá da cidade onde que eu vivi 18 anos, quase 20 anos, né? Eu nasci praticamente, que é Lagoa Grande. Inclusive, beijo pro pessoal de Lagoa Grande que estiver assistindo a gente. Vocês moram no meu coração, tá? Vim pra Uberlândia, mas Lagoa Grande não sai de dentro do meu coração, tá bom? E aí, gente, a gente vê as pessoas, vê o profissionalismo, vê o crescimento, vê o valor, né? Tanto da pessoa em si, quanto do conteúdo, né? Quanto da essência da pessoa. E como aqui eu desejo compartilhar para multiplicar, compartilhar informação, experiência, para multiplicar o que há de bom em você, então eu resolvi trazer ela que está com um projeto incrível. Vamos falar desse projeto, tá? Que inclusive é o tema do assunto de hoje, que é Lapidando Diamantes. E antes disso, eu gostaria que você falasse quem é Cláudia Reis para as pessoas de casa. Cláudia Reis. Em resumindo, uma palavra seria... Eu me definiria como forte e corajosa. Por quê? Por eu entender quem sou na essência, por eu enfrentar os meus gigantes todos os dias, interiores, exteriores, por eu ter coragem de fazer tudo aquilo que eu acredito, de defender tudo aquilo que eu acredito, mesmo que as pessoas não acreditam. E hoje, né, eu estou aí iniciando esse projeto que a Nívia acabou de falar, que é Lapidando Diamantes, que é um trabalho fantástico, onde vai estar desenvolvendo pessoas, vai estar lapidando pessoas através do desenvolvimento pessoal. Ou seja, a gente vai estar extraindo o melhor que todos os seres humanos têm. Iremos explorar, né, vários tesouros. Que é a essência das pessoas. A essência das pessoas. Muito tesouros escondidos que há dentro de cada um de nós, que nós nem imaginamos que temos. Uau! E eu já vou começar com uma pergunta polêmica. Você me despertou um gancho aí. Eu acho que todo mundo tem esse insight, né? Ela falou, né, que existem muitas coisas que ela acredita e que muitas pessoas não acreditam. Então, eu gostaria que você falasse para nós, agora já pegando o gancho, né, nessa deixa que você deu aí, quais são as questões que você teve dificuldade, que você acredita, que você sentiu que as pessoas não acreditam? Primeiramente, na questão da mudança de mentalidade. Eu acredito muito que todos nós temos muitos tesouros escondidos. Eu acredito muito que todos nós temos talentos. Eu acredito muito que todos nós temos uma missão, temos um propósito. Nenhum de nós estamos aqui por acaso, nenhum de nós caímos de paraquedas. E por isso eu acredito muito que todos os dias nós precisamos extrair o nosso melhor. Porque o nosso melhor
ele pode ser alimento para várias pessoas. Ele pode... A gente, todos os dias, temos duas opções: contagiar e contaminar. É impossível, né? Quando a gente está contagiando, a gente não passar o nosso melhor, não receber o melhor da outra pessoa e não despertar também a outra pessoa a viver o seu melhor. Então, assim, são vários fatores, Nívia, que a gente vai descobrindo ao longo da nossa vida, a gente vai despertando a viver isso. Por quê? Porque a gente vai mudando a nossa mentalidade, porque nem sempre a Cláudia acreditou nisso. E hoje eu acredito fielmente. Por onde eu passo, eu sempre tento deixar o meu melhor. E eu sempre acreditei nisso, até embargada. Agora quem vai fazer o povo chorar é eu. Como eu falei pra vocês, eu sou lá de Lagoa Grande, né? Eu vim pra cá em 2004. Vim sem eira nem beira, né? Meu pai vendeu 180 pés de gairoba a R$1. Eu vim com R$180 no bolso, um botijãozinho de gás. E isso que você falou de mudar a mentalidade é muito sério. É muito sério. Eu também acreditava que eu podia mudar, que eu podia chegar onde eu cheguei hoje, que não é tão longe assim, mas é muito mais longe do que eu estava. E as pessoas não acreditavam em mim. Às vezes, as pessoas até faziam com que eu não acreditasse em mim mesma. Exatamente. Mesmo eu com toda a força. Essa questão de mudar a mentalidade é muito sério, muito importante. E isso faz total diferença, né? Quando a gente pensa no destino, no caminho, nas decisões. E eu gostaria de ver com você, assim, quando que você deu esse clique? Como que foi, começou a sua vida profissional para que você chegasse nesse ponto de entender isso, de virar essa chave? Então, Nívia, aos 10 anos de idade, eu revendia produtos da Avon, eu saía com catálogo e fazia várias vendas, mas eu ainda achava que poderia mais. Então, eu comprava produtos da Avon, desodorante, grandes, e eu dividia em frascos menores para estar revendendo. Muito bom. Isso Então, também... Pode falar. Então, começou aí aos 10 anos de idade. E eu sempre tive várias experiências, porque eu nunca fui acomodada. Eu nunca fiquei esperando de ninguém. Eu sempre comecei com 12 anos a ser babá. Trabalhei como doméstica, ajudava a arrumar a casa das pessoas, fazia geladinho para vender. E assim, sempre tive muita criatividade, Nívia, para conseguir aquilo que eu queria, sem esperar nada de ninguém. E comecei, né, a fazer várias coisas. Mas hoje você é psicóloga, psicanalista, tem várias ramificações, né? Eu anotei aqui que é muita coisa, viu, gente? Anotei aqui para não esquecer, ó. Vamos lá. É psicóloga, graduada em serviço social, empreendedora desde os 10 anos, psicanalista, consteladora sistêmica, treinadora, palestrante, escritora, mentora e fundadora do Instituto Lapidando Diamantes, certo? Quando é que você deu esse tino para se direcionar o seu profissional para o crescimento pessoal da pessoa? Primeiro lugar, porque eu acredito que a empresa ela nasce através de uma pessoa. Os líderes da empresa são formados por pessoas. Os colaboradores, a equipe da empresa também são pessoas. Os fornecedores, os clientes também são pessoas. Nós é pessoa, gente. Somos pessoas. Então, o que isso significa? Todo o movimento da empresa, tudo aquilo que a empresa vive todos os dias, financeiro, departamento de contratação, tudo envolve pessoas. Então, onde a gente precisa investir, Nívia? Em pessoas. Em pessoas. Então, muitas empresas falham nisso, porque acaba encontrando, né, vários problemas, mas não consegue encontrar a solução. E a solução está justamente na lapidação das pessoas que compõem ali o quadro de funcionários da empresa. Uau! É uma coisa que é tão óbvia, né? É óbvio. É tão óbvia, mas precisa ser dito, que a gente percebe que muitas vezes as empresas são muito capitalistas, só imaginando o resultado final capital, não o processo que depende de vários instrumentos, ferramentas e de pessoas,
né? Não valorizam, não entendem isso. Exatamente. Né? Quer só resultado, mas não quer saber o que a pessoa está passando, o que ela está aprendendo, deixando de aprender, onde que ela pode ser colocada, qual O perfil, o perfil profissional correto da pessoa, muito às sério vezes, isso. Às vezes a pessoa ela quer obrigar o colaborador a se desenvolver bem ali em algum departamento que ela não se encaixa. Ou seja, ela não vai conseguir gerar resultado ali. Mas se o líder da equipe ele começar a se atentar para aquele perfil profissional, ele vai conseguir identificar imediatamente, ele não vai perder tempo tentando moldar a pessoa num ambiente que ela não tem perfil para estar. Então, aí já é um insight valioso para os líderes das empresas. E eu percebo também, Cláudia, que hoje muito se contrata pelo que está no currículo, pelo que a pessoa fala na entrevista, e muito se demite, né? Muito se dispensa funcionário, rescinde contrato em função do comportamento. Exatamente. É possível a empresa perceber isso já numa entrevista? Como que seria possível isso? Então, hoje tem várias ferramentas que poderia ser usado ali para teste comportamental. Seria muito ideal fazer testes também, né, com esse funcionário, com esse colaborador. Mas, de fato, é um problema, Nívia, que toda empresa pode vir a enfrentar ao decorrer do tempo. Porque quando o colaborador está disposto ali a conseguir essa vaga de trabalho, ele vai se encaixar perfeitamente em tudo que a empresa oferecer, de todas as formas, ele vai tentar se encaixar ali naquela vaga, porque é de interesse do colaborador. Exato. Porém, quando ele está ali dentro, né, quando ele já se apossou dessa vaga, geralmente ele tende, né, a realmente se mostrar como ele é. E isso é algo inegociável, a gente consegue detectar, né? A gente consegue... Sim, por mais que a gente percebe que o comportamento do colaborador ele muda, né? A decorrer em função da idade, em função das condições que ele enfrenta, da vida pessoal, né? Isso vai mudar, com certeza, né? Que as pessoas mudam, mas é possível detectar ali de imediato alguns traços, né? Exatamente. Alguns traços e tentar ali na verdade, não é nenhuma forma de dispensar o candidato já de cara, mas é uma forma de já imaginar aonde ele pode estar para ele se sentir bem. Exatamente. E produzir de forma que gere lucros para a empresa. Exatamente. Isso é muito sério. E evitar prejuízo. O que foi, produção? Pode continuar? Tá bom. E aí, uma questão que eu vejo, né, que são ferramentas que você está disponibilizando agora a partir do seu projeto, né? E que eu percebo o seguinte, a empresa, por exemplo, vai te contratar agora para começar a utilizar as ferramentas do Lapidando Diamantes, né? Isso aí você possivelmente vai ver o que a empresa precisa, né? Exatamente. Como que você faz essa análise da empresa? Então, primeiro momento, a gente disponibiliza um pré-diagnóstico para todas as empresas, de forma gratuita, onde o líder ali ele vai estar preenchendo esse pré-diagnóstico, vai estar repassando para a gente estar avaliando e encontrando ali as possíveis soluções. Porque problema todos têm. Então, a gente precisa encontrar as soluções desses problemas. E juntamente ali com a equipe, né, de liderança, a gente vai estar apontando algumas soluções e a gente vai estar implantando essas soluções de forma prática, através de treinamentos, através de palestras e através de mentorias. Mentoria em grupo, mentoria individual, depende aí de cada caso, né? A gente vai estar estudando aí cada caso. Tá tudo certo. Resumindo, gente, se você tem um funcionário, um colaborador, que você está tendo dificuldade com ele, independente do porte da sua empresa,
que acontece? Tem como você fazer uma análise, né, do perfil da sua empresa, do perfil desses funcionários, dos que estão dando super bem, dos que estão dando problema para vocês, e verificar qual que é a melhor forma de agir com o futuro profissional desse funcionário. Exatamente. Né? Se você tem que dispensar ele mesmo, que ele pode acabar contaminando os outros, né? Exatamente. Ou se você pode, por exemplo, realocar ele. Às vezes ele não tá feliz, né? Com Às certeza. vezes ele não tá feliz, às vezes ele não tá sendo producente em função do perfil profissional, né? Às vezes... Pode falar. Outro dado importante, Nívia, que eu acho importante a gente falar aqui é sobre a questão do capital emocional. Hoje, mais de 90% das empresas que vão à falência é devido ao capital emocional dos colaboradores, dos líderes. Explica para nós aí o que é capital emocional, como que funciona, pode explicar tudo que nós precisamos aprender. Precisamos alinhar o nosso emocional todos os dias dentro da empresa também, ou seja... Tudo que se diz respeito ao emocional vai impactar diretamente também no resultado individual, no resultado em equipe e no resultado da empresa. Ou seja, tem vários líderes que não estão capacitados emocionalmente, não conseguem lidar com situações de pressões, não conseguem lidar com metas. Ou seja, então ele está totalmente, de repente, precisando desse investimento no capital emocional, para que ele venha conseguir gerir as suas emoções, para que ele venha conseguir suportar as pressões, as cobranças do dia a dia, que é normal, para que ele venha conseguir ter sucesso ali na realização das suas metas. A gente sempre escuta, né, que uma coisa é sua vida pessoal, outra coisa é sua vida profissional. Então, quer dizer que as duas é entrelaçada. Com certeza. A gente percebe isso, né, gente? É óbvio que se você não tá bem pessoalmente, você não vai produzir na empresa também. Mas, então, quer dizer que é possível a empresa também auxiliar o colaborador, o funcionário na questão pessoal. Ou então, saber lidar com a reatividade, no caso, a reação. Com certeza. Por quê? Porque é claro que a gente não pode generalizar, mas quando o colaborador ele não está bem, ele não consegue dar o seu melhor ali dentro da empresa. E, de repente, ele é mal visto pela empresa e, de repente, ele está passando por algum momento delicado ali na vida pessoal. Ou seja, ele não é um mau colaborador. De repente, ele vai brilhar ainda na empresa, mas é apenas um momento que precisa de uma atenção maior. E a empresa, inclusive hoje, Nívia, várias empresas de porte assim, gigante, de empresas de sucesso, elas investem nesse formato de treinamento, de mentorias, para proporcionar um ambiente saudável para os seus colaboradores, porque já entenderam que é necessário investir sim no capital emocional desses colaboradores para que a empresa também ela seja beneficiada através aí de resultados, né? E com isso evita muito prejuízo, gente. Uma demissão hoje está custando muito mais. Uma demissão e a contratação de um novo funcionário, capacitação do novo funcionário é muito dispendiosa, né? Você acaba transformando isso em lucro. Capacitou um funcionário, trabalhou essa questão do capital emocional, aí ele vai crescer, ele vai ser grato, ele vai entender. Exatamente. A vida pessoal dele vai melhorar e vai melhorar a profissional também, Com muito certeza. sério. É uma pergunta que eu tenho. É possível a gente detectar pessoas, né, candidatos, já de início, antes da contratação, sob a possibilidade delas se transformar ou não? Pelo seguinte, porque às vezes a gente contrata pessoas com capacidade X, em função de várias habilidades e não habilidades, certo? Competência X, na verdade, né? E aí, é possível a gente verificar se essa pessoa realmente vai mudar em função do que a gente oferecer para ela ou não? Na verdade, eu tô até perguntando se vocês têm bola de cristal, né? Mas assim, é porque muito acontece, vou até explicar o porquê da minha pergunta. Porque às vezes, a pessoa entra numa empresa e ela é ébrio habitual. Ou seja, é uma pessoa que, enche o caneco todo dia. Ótimo funcionário, mas toda segunda-feira chega atrasado, né?
É possível a gente detectar de alguma forma isso antes? É possível mudar no decorrer que a pessoa entra para a empresa, fazer esse acompanhamento com essa ferramenta? Então, Nívia, é uma pergunta um pouco complexa. É possível e não é possível. Vai depender de como a empresa ela vai lidar ali com o colaborador e vai depender também de como o colaborador ele vai se encaixar dentro dessa empresa. Porque quando o colaborador ele enxerga a empresa como uma grande oportunidade, ele vai dar o seu melhor. E de repente ele vai abrir mão de muitas coisas, né, para estar ali investindo o seu melhor dentro da empresa, porque ele vê possibilidade de crescimento, porque ele realmente ele tem aquele sentimento de gratidão pela empresa, por tudo que a empresa oferece para ele. Então, é muito cômodo para ele despertar aí essa mentalidade de mudança. Mas também tem aquele outro colaborador que de repente passou ali pela empresa, que não viu nada de interessante dentro da empresa, que não viu possibilidade de crescimento, então ele vai simplesmente ali cumprir a sua carga horária, receber o seu salário e ele não vai dar o seu melhor. E agora me gerou outra pergunta. Nós falamos aqui de mudança de mentalidade, né? E a gente sabe que tem pessoas que nascem já predispostas a um tipo de perfil, né, pessoal e profissional, perfil de personalidade e por aí vai. E tem pessoas que conseguem se adaptar, se flexibilizar, aprender e se treinar, né? Essa questão da mudança de mentalidade, o que você aconselha para as empresas? Você acredita que já é interessante para a empresa contratar o colaborador feito? Ou é possível contratar o colaborador in natura e depois fazendo com que ele crie outras habilidades? Então, a maioria das empresas já gostariam muito de pegar o colaborador pronto, né? Prontinho, afiado. Mas eu acredito o oposto. Porque cada empresa ela tem um propósito diferente, ela tem uma missão diferente. E é muito importante que a empresa ela já antecipe isso logo no dia da entrevista ou até nos primeiros dias aí de treinamento, para que esse colaborador se atente ao propósito dessa empresa. Qual é o propósito da empresa? Tem muitos colaboradores que trabalham 10 anos na mesma empresa e não entendeu ainda qual é o propósito da empresa, o que a empresa espera desse colaborador. Ou até mesmo qual é a visão de crescimento dessa empresa. Então, esse trabalho, Onívia, da Lapidando Diamantes, é justamente isso, é alinhar essa mentalidade do empresário com a mentalidade do colaborador, para que eles sigam na mesma direção, no mesmo caminho, no mesmo propósito. Ou seja, é muito importante que a gente dê a oportunidade para o colaborador que está iniciando e que a gente também se disponibilize capacitar esse colaborador de acordo com aquilo que a empresa espera desse colaborador. E se pensar melhor, gente, eu tô até lembrando de um exemplo bem interessante. Quando eu fui tirar carteira de habilitação, não tem nada a ver com o negócio, né? Mas é um exemplo que dá essa visão pra gente. As pessoas falam assim, não aprende a dirigir sozinha, não, aprende com o instrutor, porque o instrutor vai ensinar para você exatamente as regras corretas para que você não tenha vícios. Já ouvi muito isso. E para vocês, né, que estão nos assistindo aí, que tem uma empresa de médio, de grande porte, não importa o tamanho da sua empresa, contratar um colaborador, um candidato, né, fazer entrevista com um candidato, contratar ele em função de você ensinar para ele, também vai trazer esses benefícios, porque você vai ter a oportunidade, né, não só de ensinar a sua visão, a sua missão, seus valores, mas isso vai se tornar internalizado, né, de forma que isso vai soar natural. Exatamente. E aí você vai acabar formando um líder para ele te ajudar com outros novos colaboradores. Exatamente. É a forma que eu penso, né, meu ponto de vista. Até o exemplo da carteira de habilitação. Gente, e é tão interessante, eu quero até compartilhar algo que aconteceu comigo. Eu trabalhei durante um tempo em uma empresa diamante, a WD Agroindustrial. Eu comecei lá no laboratório, analista de etanol e analista de fermentação. Era várias análises durante o dia. Eu não tinha noção do que era um laboratório. Eu nunca tinha segurado nenhum equipamento de laboratório. Eu não sabia manusear, eu não sabia nada, gente.
E lá eu aprendi tudo. Coletar, fazer soluções, fazer análise. E onde eu quero chegar com essa história, Nívia? Por trás da Cláudia que aprendeu tudo. Primeiro, eu tive uma oportunidade. Segundo, eu tive uma líder. Uma líder. Líder é totalmente diferente de chefe. Muita gente ainda confunde isso. Essa líder, ela me inspirava, ela me motivava e ela me provou que eu conseguia muito mais do que eu imaginava. Ou seja, eu entrei lá, eu não sabia fazer nenhuma análise, eu saí de lá, eu sabia fazer todas as análises do laboratório. Então, assim, algo também que a gente tem que investir muito é na nossa liderança. Empresários, né, que tem vários líderes aí, em vários segmentos. O líder, ele precisa ser capacitado, ele precisa ser treinado para que ele venha também treinar a sua equipe da melhor forma possível e extrair o melhor também da sua equipe. E eu vejo também que até mesmo quem é dono da empresa, né? Antes de você contratar um líder, além da questão da missão, da visão e dos valores que a gente tem que ter em mente, no meu ponto de vista, tá? Aqui a psicóloga é ela, viu, gente? A mentora, a palestrante, mas é porque a gente traz casos reais, né? Eu também, na condição de empreendedora, na condição que eu já trabalhei CLT, eu sei como é que as coisas funcionam. E o que eu tô falando? Que a gente vê que falta essa capacitação de liderança para quem é o dono da empresa. Porque se você não sabe nem sua missão, a missão da sua empresa, os seus valores, a sua visão, né, como que você vai crescer, qual que vai ser a sua expectativa daqui 1 ano, 10 anos e por aí vai, como que você vai capacitar os seus líderes? Entendeu? Então é muito importante, isso é muito sério. Né? Isso é praticamente uma profecia do que vai ser a sua empresa. Do quanto de lucro que vocês vão ter. Exatamente. Do quanto de prejuízo que vocês vão evitar. Isso é muito sério, gente. Quem que sacar isso, quem que contratar esse tipo de serviço e aplicar em si, aplicar nos seus colaboradores, não tem outro resultado senão um sucesso. Exatamente. Entendeu? E tem pessoas que sacam isso naturalmente? Tem pessoas que sacam isso naturalmente. Começa se capacitando, né? Crescendo e depois começa a aplicar aos funcionários. Isso. É muito importante. Nossa, exatamente. Uau! E aí, gente, eu tô até fazendo outra análise aqui a vida da gente, a família da gente, a empresa também, né? Com certeza. Inclusive, esse trabalho da Lapidando Diamantes é extrair o melhor que há no ser humano. Por quê? Porque o maior empreendimento da nossa vida é a nossa vida. É em nós mesmos. E eu sempre falo também que a gente precisa ser especialista em pessoas. Mas antes de qualquer coisa, ser especialista em nós mesmos. Ou seja, dentro ali do pré-diagnóstico, Nívia, a gente vai captar ali todas as informações, todas as dores da empresa. A gente vai investigar ali um caminho para a solução dessas dores e a gente vai estar aplicando isso na prática com relatórios mensais de resultado, onde a gente vai mostrar o que foi aplicado e o que trouxe de resultado. Entende? Então, assim, é algo muito essencial. Essencial, sabe? gente. A gente pensa no seguinte, muito tem se falado em funcionário esforçado, empresa que abre 5 da manhã e fecha 10 da noite. Só que o que a Cláudia está falando para nós aqui é que não mede o sucesso de uma empresa pelo esforço do dono, pelo esforço dos funcionários, mas pelos resultados. Quais resultados que vocês querem para vocês? É isso. Então, vai ser uma análise do que está acontecendo atualmente, que é o pré-diagnóstico, não é isso? Exatamente. Tô certa? Exatamente. Certíssima, Nívia. E também a análise do que você alcançou até agora e o que precisa ser feito para você alcançar o que vocês querem. O que vocês almejaram, o que vocês traçaram como objetivo. Uau! Uau! Eu tô tendo uma mentoria nesse momento. Exatamente. A gente acabou de falar sobre si mesmos e família. E a sua família é toda de Lagoa Grande, certo? É a maioria, sim. Maioria, sim. Grande parte. E você é mãe de 2 meninas? Sim, sou mãe de 2 meninas. A Yasmin, de 15 anos, adolescente, e a Valentina, de 7 aninhos. Gente, beijo pra vocês, meninas. Yasmin e... Valentina. Beijo.
Beijo pra vocês. Mamãe tá aqui comigo bem cuidada, viu? Tá comigo, tá com Deus. E aí, como que você faz pra conciliar tudo isso? Gente, é muita informação. E quanto mais a gente conversa com a Cláudia, a gente percebe que tem mais, tipo assim, ela tá falando pra gente só a pontinha de muitas coisas que tem por trás disso, muitas necessidades, como ela mesma fala, muitas dores. Exatamente. Né? E como que você concilia o seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional, o seu empreendedorismo e a sua maternidade? Gente, essa aí é a parte assim, mais complexa de tudo. Porque eu sou mãe solo, eu não tenho uma rede de apoio onde eu posso contar. Então, assim, realmente, Nívia, não é uma tarefa fácil. Eu não vou dizer que é fácil, pelo contrário, realmente a gente precisa saber o que a gente quer, sabe? A gente precisa se posicionar e a gente precisa tomar decisões o tempo todo, como eu tomei hoje, de deixar elas em casa e estar aqui no podcast. Mas a gente precisa entender o lugar de mãe, o lugar de ser humano, de mulher, o lugar de empreendedora. E a gente precisa realmente dosar isso. No momento que eu sou mãe, eu sou mãe. Eu abro mão de tudo para ser mãe. No momento que eu sou empreendedora, eu sou empreendedora. No momento que eu tô ali fazendo o meu trabalho, eu tô ali fazendo o meu trabalho. Ou seja, eu estou vivendo aquele momento, mas não é fácil, Nívia. E assim, uma dica que eu dou é realmente a gente entender onde eu quero chegar. E todos os dias a gente dá um passo nessa direção. Por mais que não seja da forma que a gente gostaria, mas a gente dá um passo nessa direção, a gente não desistir. Porque desafios a gente tem o tempo todo. E não vou te falar que é desafios pequenos. Porque todo dia a gente tem que matar leões. E não é só leões externos, né? Os nossos leões internos também. Às vezes a gente que é mãe se julga muito, né? Nossa, muito, eu poderia ter mais tempo de qualidade, eu poderia, enfim, ser uma mãe melhor. Mas assim, nesse momento eu tenho a consciência que eu tenho feito o meu melhor como mãe, como empreendedora. Por mais que não seja o melhor para o outro, mas é o meu melhor. E isso me alivia muito, isso tira um peso enorme, Nívia, das minhas costas, sabe? Sim. E tudo isso que você falou aí, eu me identifico demais o tempo inteiro. Que às vezes eu me vejo que nem um polvo, com várias mãos, tentando resolver isso, aquilo. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei quem que eu sou, mas parece que é tanta coisa, né? Que na verdade não é que impede a gente, é porque a gente não tem como prosseguir sem resolver o que tá aqui, Exatamente. sem cuidar dos filhos, sem. Não tem como. É como se você estivesse num estado desejado, mas precisando de cuidar do estado atual. Não tem jeito. Exatamente. Não tem jeito. Mas essa questão de um passo de cada vez é muito importante, muito sério. É muito importante. E eu tô sendo terapeutizada aqui também, tá, gente? Porque isso acontece com todas nós, né? É verdade. A mulher sempre se julga. Se não tiver ninguém apontando o dedo pra ela, ela fica, nossa, mas por que eu não fiz isso? Ah, mas eu poderia ter. Olha, fulano de tal é tão boa mãe, né? Olha, mas eu não fiz isso com meu filho na época do meu filho, né? E por aí vai. Mas, meninas, um passo de cada vez. Deus na frente sempre. Saibam quem são vocês, cuidem de vocês, porque sem nos cuidar a gente não consegue cuidar dos outros. Exatamente. E eu cheguei nesse caminho foi justamente por isso, porque eu fui me perdendo. Por muitos anos da minha vida eu fui me perdendo. Eu fui esquecendo de quem eu era. Eu fui abrindo mão dos meus sonhos. E assim, tudo me levou a esse caminho, porque eu descobri que eu precisava de cuidar primeiro de mim. Onde eu cheguei assim, literalmente, Nívia, no fundo do poço. Literalmente. E ali eu não conseguia ver uma saída. Eu não conseguia ver nenhuma saída. Em relacionamento tóxico, abusivo, completamente dependente emocional, essa era a Cláudia. E assim, foi um momento muito difícil. Então eu tive que parar. E eu tive que me levantar e tomar algumas decisões. E a primeira decisão era entender por que estava acontecendo aquilo tudo, porque eu não conseguia entender. Eu ficava assim com vários por que isso, por que aquilo, por quê,
mas eu não conseguia respostas. Então foi aí que eu parei, foi aí que eu analisei, foi aí que eu comecei a investigar, comecei a estudar e não parei mais, sabe? Foi por causa da minha dor, né? E hoje tudo faz muito sentido na sua vida. Com certeza. Toma um pouquinho de água. Gente, que isso. Não, e sabe o que é... Assim, todos os dias, muitas mulheres estão passando pela mesma coisa que a Cláudia, né? Passou, que ela não está passando mais. E não sabem, não tem direção de onde começar, de onde, o que fazer. Então, o que você falaria para essas mulheres hoje que estão passando por um relacionamento tóxico, que estão no fundo do poço, que precisa de ter alguém, uma luz no fim do túnel para elas? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que nada é do nada, que tudo tem um propósito. E qual é o propósito de tudo que você passa nesse momento? Qual é a lição que você precisa aprender que você ainda não aprendeu? E a nossa base hoje é algo que foi construída lá na nossa infância, até os 7 anos de idade. Ou seja, os seres humanos adultos que somos, né, carregamos marcas da nossa infância. E a gente precisa, de fato, né, entender que tudo o que aconteceu na nossa infância vai impactar também na nossa vida adulta. Todos os nossos traumas vivenciados, ali o nosso meio, né, familiar, enfim, tá tudo interligado demais, Olivia. Então a gente precisa entender isso, que nada é do nada. O que eu preciso aprender? Por exemplo, eu cresci num lar disfuncional, com muita briga, eu não tinha referência de um relacionamento saudável, eu não sabia o que era um relacionamento saudável, então eu me enfiei ali naquele relacionamento, talvez buscando algo que eu não tive. E foi aí que, né, eu me frustrei. Mas por quê? Porque eu tinha que aprender algo. Ou seja, não vai adiantar a gente ficar lamentando, né? A gente precisa realmente entender. E quando eu entendi, eu consegui curar essa dor, né, que eu tinha, que era uma dor terrível. Eu consegui entender que eu era dependente emocional, que eu atraía esse perfil de homem para minha vida, né, que não era culpa deles, era culpa minha, eu precisava curar em mim. E foi um processo assim que não foi fácil, mas a gente precisa entender que nada é do nada. Esse nada é do nada aí dá vários vieses pra gente. Nada é do nada porque primeiro as pessoas dão sinais. Só tem coisa na sua vida que você permite. E só entender não é o suficiente, você tem que decidir. Exatamente. Decidir. Ela entendeu a lição e ela decidiu. Exatamente. E aí, depois que você decidiu, o que você começou a fazer? Agir. Eu me tornei outra Cláudia. De verdade. Outra Cláudia. Às vezes eu olhava para trás, naquele momento ali de dificuldade, eu não conseguia me encontrar novamente. Eu estava perdida, completamente perdida. Completamente. E eu comecei a me encontrar novamente. Eu consegui, né, enxergar que realmente aquela Cláudia havia se perdido. Eu precisava me conectar novamente a ela. E foi aí que tudo começou. Que gostoso. Tipo, se a gente pudesse encapsular essa sensação, essas descobertas, essas luzes e dar para as pessoas que a gente vê que está precisando, né? Mas se não puder, como a gente sabe que não dá para encapsular, a gente já compartilha o podcast aí com todo mundo. Muitas precisam ouvir isso, que é possível. Com certeza. É possível mudar a mentalidade, é possível mudar o status, é possível se conectar a si mesma, é possível crescer, né? E outra, que é muito importante, quando a gente faz isso, não é só a gente que vai. Tem um monte de gente que depende da gente também que vai. Exatamente. Que vem nessa direção que a gente decidiu, a gente abre caminhos. Exatamente. A gente abre caminhos, uau. Essa terapia de hoje, viu? Gente, espero que você não me cobre muito caro. Esse podcast fez as emoções aqui. Não, mas é muito bom. Ó, eu não vou nem perguntar se você fosse começar tudo de novo, se você começaria da mesma forma, porque a gente já teve esses insights, né? Mas eu gostaria de ver com você. Todos nós temos uma inspiração, né? E o pessoal de casa também se inspira em você. Tem muitas mulheres agora que vão se inspirar em você. E eu gostaria de saber de você se existe uma inspiração, alguém, né? Ou alguma coisa que te inspirou
a dar essa virada de chave? A gente sabe que você enxergou, que você aprendeu e que você decidiu, mas alguém falou assim, não, vou fazer igual fulana de tal, porque vai dar certo? Você teve algum toque? Você foi por conta própria mesmo? Naquele momento ali eu não tive, porque eu estava completamente perdida, como eu disse. Mas assim, algo dentro de mim não morreu. Ou seja, se olhassem para mim, ia me ver uma pessoa intacta, né? Mas por dentro eu estava toda ferida, toda machucada, eu estava cheia de traumas, carregando muitas dores emocionais. E eu não sabia de onde vinha, ou seja, eu tive que buscar, né, várias respostas que já tinha anos e anos que eu procurava e não conseguia encontrar. Mas o que realmente me fez levantar de novo foi a minha fé, sabe? Não estou falando de religião, gente, eu falo de um Deus que eu acredito, que foi quem me deu a mão ali naquele momento onde parecia tudo perdido, parecia que não tinha mais solução, parecia que tinha acabado para mim. E eu sentia, né, Deus, ele me levantando novamente, ele segurando a minha mão novamente, ele me mostrando o caminho. E foi aí, né, que eu comecei a me despertar, que eu comecei a buscar por mais conhecimento, que eu comecei a investigar os vários porquês que eu buscava, de repente, uma vida, né? E foi ele, o tempo todo foi Deus. Eu não tenho dúvida disso. Entendi. Parabéns. Obrigada. Muito forte, né? Não estive lá para ver o que você sentiu, o que você passou, mas dá para ver o quanto te feriu, né? E se perguntar hoje para Cláudia, você está em processo de cura ou você se sente curada? É muito interessante, porque eu me sinto curada. E quando eu choro, gente, não é de tristeza, é pelo contrário, eu me emociono. Superação. Porque eu não consigo imaginar aquela Cláudia lá sendo essa Cláudia aqui. Mais um pouquinho de água. Mas é muito interessante, Nívia, olhar para trás, né, e ver tudo que a gente superou até aqui. E por incrível que pareça, eu já atendi, é pesado, gente, eu já atendi ex-amante do meu ex-marido. Uau! Você já atendeu no seu consultório? Eu já atendi, já fiz atendimento. Ex-amante do seu ex-marido. Exatamente, inclusive me contou tudo, detalhes, e ainda me falou que eu sou muito forte. Você é muito forte. Então, assim, isso Uau. prova. Por que eu tô trazendo isso? Isso Quanto prova você o quanto amadureceu. realmente eu superei. Quanto você amadureceu. Eu até postei ontem no meu status. Tem pessoas que amadurecem. Agora tem outras que só envelhecem. Exatamente. Só amadurece quem quer. Quem que realmente está buscando o amadurecimento. Crescimento. Exatamente. Amadurecimento é igual crescimento. Uau. Gente, isso é muito sério. Muito sério, muito importante, né? E de verdade, quando a gente olha para mulheres assim como eu, como você, falando a respeito disso, parece que foi tão fácil, né? Exatamente. Parece que foi só um vento que balançou nossos cabelos. Mas não, gente. Feridas aconteceram e feridas foram curadas, né? E para quem estiver iniciando esse processo de cura, você indica livros, você indica algum curso? Todo o conteúdo possível de autoconhecimento, Podcasts? podcast. Eu amo podcast, eu amo ouvir, eu acho melhor ouvir do que ler. Então, assim, eu indico muito, Nívia. Autoconhecimento, gente. Eu sempre falo sobre autoconhecimento. É poderoso demais quando a gente descobre quem somos. Ninguém mais tem poder de nos moldar, de nos fazer ser, né, quem eles querem que a gente seja. Ou seja, a gente não tem obrigação nenhuma de se minimizar, se humilhar, para caber ali no mundo da outra pessoa. Pelo contrário. Então, assim, é muito poderoso a gente trabalhar a questão do autoconhecimento, principalmente quem se sente perdido ou perdida. Se fosse para alguém iniciar hoje, qual seria a primeira coisa que você indicaria para essa pessoa? Um livro?
que é que você acha que seria primordial a pessoa começar por esse caminho? Olha, no meu caso, eu realmente me apeguei muito, Nívia, muito a Deus. No meu caso, sabe? Uhum. E talvez seria o meu conselho hoje. Inclusive, tem um audiobook da Thalita, se eu não me engano, eu não consigo lembrar aqui agora, Uhum. gente, mas é totalmente sobre autoconhecimento. Seria também um destravar, sabe? De questão de autoconhecimento mesmo. Depois você procura o nome dela, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, gente. E eu também vou aproveitar para aprender. Porque aqui é isso, compartilhar para multiplicar. E eu tô amando, Cláudia. Tô amando muito tudo isso. E seria a Thalita, e tem mais alguma outra ferramenta que você indicaria? Olha, gente, eu sei que muitas pessoas são resistentes demais, mas façam terapia. Busque um profissional da sua confiança, com quem você pode compartilhar, com quem realmente vai te ouvir, porque muitas vezes a gente fala para várias pessoas e, vamos ser sinceros, as pessoas não estão preocupadas com a nossa dor e com o nosso problema. A grande parte, na maioria das vezes, vão nos julgar e vão rir ali por dentro, né? Pela situação que você está passando. Eu mesmo Ou te ignorar, né? Chuta ignorar cachorro completamente. na enchente. Tipo, isso, né? Ou seja, tirar você do caminho, é isso que a gente mais vê. Exatamente. Então, assim, busque um profissional, alguém que você se identifique, que você confie, para estar te auxiliando nesse processo, porque não é um processo fácil, ô Nívia, não é. Como você acabou de falar, para quem vê, às vezes pensa assim, não, mas não Parece que foi só. foi tranquilo demais, né? Mas, assim, o que a gente está compartilhando aqui, gente, não é nem 1% de tudo que aconteceu, óbvio, né? A gente tá dando alguns spoilers aqui de tudo que aconteceu, mas é muito mais profundo do que pode imaginar. Até mesmo porque o que nós sentimos, ninguém nunca vai sentir. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Por mais que a pessoa seja reativa, por mais que a pessoa arranque os cabelos, dá cambalhota, não dá pra sentir, não dá pra medir, gente. Não dá. E por isso, eu sempre falo também da questão da empatia. As pessoas romantizam muito a empatia. Ai, se coloca no lugar do outro. Como eu posso me colocar no lugar do outro se eu não estou sentindo o que o outro sente, se eu não estou vivendo o que o outro vive? Como assim? E se a gente também não É muito considera as superficial. diferenças, né, gente? Porque cada um de nós, como ela mesma falou, tivemos uma infância diferente, temos uma visão diferente, crenças diferentes, valores diferentes, tudo diferente. E aí? É 100% possível se colocar no lugar do outro? Não. Não, Não porque é. você não vai enxergar as diferenças que a pessoa possui, Não é. não vai enxergar as necessidades que ela realmente possui. E outra coisa, eu estava até falando aqui nos bastidores, quando a produção veio trazer para mim aqui a caneca, tudo, o nosso cérebro, ele, até em função de proteção, ele mente pra gente, né? Ele justifica demais, ele conta a verdade, ele conta a mentira, né? Pra você se sentir o quê? Confortável. Exatamente. Né? Às vezes tá numa situação de um relacionamento tóxico, não, mas ele vai melhorar. Ou não, mas você consegue mudar. E a gente vai contando essas mentiras pra gente. Exatamente. Então, o que acontece? Com muito estudo de autoconhecimento, com terapia, né, com outra pessoa que tá preparada para isso, você vai enxergar a realidade e a sua real necessidade. Exatamente. Uau! Eu que falei isso? Foi eu que falei mesmo. Não, gente, aqui a terapia tá... igual eu falei, espero que o valor não seja muito alto, porque os benefícios aqui são altíssimos, altíssimo valor, de verdade. Né? Quanto é importante. E uma pergunta. Nós já falamos sobre filhos, sobre trabalho, sobre o seu projeto Lapidando Diamantes. E, de fato, é Lapidando Diamante. Primeiro que diamante é difícil de lapidar, tá, gente? A gente nasce com as crenças, nós é turro, nós não aceita... Né? Então, resistente demais. Apesar de valiosíssimos. Exatamente. Nem todos conseguem extrair o melhor que tem. Exato. Nem reconhece, a pessoa não acredita nela, não. Exatamente. Ó, constrói uma casa, não dou condição, hein? Compra um carrão, não dou condição, isso não é pra mim, não. É assim que a gente fala, né? Falamos também sobre as suas crenças, né? Sobre os seus valores e sobre a sua família, né? Sobre várias coisas que você passou. E eu sempre peço, né, para todas as pessoas que vêm aqui,
deixar uma lição, um dever de casa, o que você acha que seria interessante nós, né, incluindo o pessoal de casa que está nos assistindo, fazer todos os dias, né, exercitar, buscar isso para que nós possamos crescer e vencer os desafios? Qual a lição de casa que você dá pra gente? Conexão com Deus é o que eu faço. Antes de tomar qualquer decisão, antes de dar qualquer passo, antes de qualquer coisa, né? Se conecte com Deus, tenha aliança com Deus, confie, né, que o processo ele tá te levando, ele tá te direcionando ali ao seu propósito. Não desista no caminho. Inclusive, eu estava fazendo um vídeo agora, antes da gente começar, que fala sobre a história de José. Eu sou apaixonada com a história de José. Quem vê José como governador do Egito, jamais vai imaginar que ele foi jogado em uma cisterna pelos irmãos. Jamais vai imaginar que ele foi vendido ali como escravo. Jamais vai imaginar que ele esteve em uma prisão injustamente. Olha quantos processos, né, José passou para chegar até onde ele chegou, né, até ele se tornar o governador do Egito. E o detalhe mais interessante, que quando ele estava ali, no seu reinado, né, como governador do Egito, ele ficou irreconhecível até mesmo pelos irmãos. Mas mesmo assim, né, diante de tudo que ele tinha passado, ele ajudou os irmãos, ele recebeu os irmãos, ele acolheu os irmãos. Ou seja, nada se trata do outro. Sempre da gente mesmo. Sempre de nós mesmos. Uau, que lição. Então, todos os dias, gente, todos os dias da nossa vida. Aliança com Deus e sempre cuidar do que nós somos, sentimos, do que nós buscamos, dos nossos objetivos. Isso tudo vai moldar tudo, o ecossistema, moldar a família, trabalho, por aí vai, né? Exatamente. Eu sempre falo, Onívia, que o nosso relacionamento com Deus é uma parceria. Deus, ele sempre entrega muito mais do que a gente merece, do que a gente espera. Ele sempre tem o melhor para nós, mas ele jamais vai fazer aquilo que eu preciso fazer. Ou seja, naquele momento que eu estava ali me sentindo no fundo do poço, onde eu ouvi vozes, né? Não foi um pensamento que eu precisava tirar a minha vida, que não tinha mais saída, que tinha acabado tudo para mim. Eu olhei para Deus e eu resolvi sair daquele lugar, eu decidi. Ou seja, ele me deu a mão, mas eu tomei a decisão de sair, eu quis sair. Uau! Esse podcast de hoje me deu várias... Meu coração tá quentinho, gente. Que delícia. Eu sinto verdade em tudo que você falou, porque de fato você utilizou todas as ferramentas que você nos forneceu, nos abençoou aqui nesse podcast hoje. Parabéns. Obrigada, eu que agradeço, Nívia, poder compartilhar um pouquinho dessa história. E para finalizar com chave de ouro, né? Passou rápido, né? Passou rápido, gente. Vontade de ficar aqui, tá tão gostoso. É muito bom, gente. E melhor ainda imaginar que muitas pessoas vão utilizar isso, vai ter um efeito legal, vai mudar a vida de muitas pessoas, transformar a vida de muitas pessoas de verdade, né? Porque aqui o que a gente está trazendo é conhecimento de uma pessoa que faz jus ao lugar de conhecedora, experiência de quem experienciou, né? Exatamente. De quem usou ferramentas, de quem é mãe, de quem é empreendedora, de quem é profissional, né? De quem viveu um relacionamento abusivo, de quem é cristã, né? De quem é batalhadora, que viajou aí quase 400 quilômetros para estar aqui conosco, né? Trazendo toda a sua energia, né? Todo o seu dinamismo, a sua fluência, a sua coerência, para que você aí de casa receba no conforto da sua casa essas informações. Que ela demorou anos para entender onde que ela tinha que buscar, para ela saber o que ela tinha que buscar e trazer aqui o supra-sumo para vocês. E tem muito mais, gente. Para isso, eu peço que vocês sigam a Cláudia nas redes sociais dela. Quais são suas redes sociais? Instagram é Cláudia Reis _PC. PSI. Isso, de psicóloga, gente. PSI. P mudo, SI.
ok? Tem LinkedIn, Facebook? Não, né? Ah, tá tudo certo. O Instagram hoje é a base da pirâmide, o topo da pirâmide, é tudo, né, gente? Mas, ó, e por último, para finalizar com chave de ouro, se você tivesse acesso ao maior outdoor do mundo, onde você apenas pudesse escrever uma frase, um conselho que impactasse a vida de muitas pessoas, não só mulheres, não só homens, não só crianças e adultos, mas de todas as pessoas do mundo inteiro, qual seria essa frase, esse conselho que você deixaria para essas pessoas? Ai, para fechar, né, com tudo que a gente falou até aqui, suporte o processo. Suporte o processo. Suporte a humilhação, suporte a dor, suporte o julgamento, suporte a pressão, suporte tudo. Porque é um ensinamento que vai te levar a um lugar de honra, que vai te levar no seu propósito. Uau! Quando a gente entende isso, fica tão leve. Só merece o resultado quem suporta o processo, né? Acho que é essa a frase mesmo, né? Uau! Ai, gente, é muita coisa, né? Todo dia uma coisa boa, nós vamos virando uma coxinha de retalhos aqui. Mas, enfim, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, tá? E agradecer também a vocês aí de casa que estão conosco aí. Estamos alcançando cada dia mais, né? A marca maior aí de inscritos, quer dizer que são pessoas que estão se transformando, que estão crescendo, que estão se ressoando, né? Ressoando com o nosso conteúdo. Gente, muito obrigada, gratidão. Nos siga em todas as redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau!